Hoje eu vou falar para vocês de uma sequela do Covid em ortopedia. Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista especialista em quadril e joelho e eu vou falar uma coisa que é muito interessante. No início da pandemia, eu como médico e ortopedista fiquei até um pouco frustrado, porque eu ficava pensando assim, nossa, como é que eu vou ajudar, né? Uma doença que não teve nenhum sintoma, nenhum problema ortopédico, né? Os problemas eram pulmonares, de trombose, né? Pessoas iam morrendo, e no início da pandemia eu fiquei muito frustrado de não conseguir colaborar tanto com a pandemia. E aí depois de um tempo, a gente começou a ver um tipo de sequela ortopédica bem específica, que é a osteonecrose das cabeças femorais. Então, não é uma doença que veio por conta do Covid, ela já acontece por N motivos, mas a gente está vendo um boom depois da pandemia, ou durante a pandemia, né? Que é a osteonecrose das cabeças femorais. Por que isso acontece? Bom, uma das causas da osteonecrose é o uso do corticoide. A gente viu, né, que muitos pacientes que tiveram infecção clássica pelo Covid, aquela que precisou de internar, que precisou tomar remédios, às vezes, né, ficou ali numa UTI, esses pacientes necessitaram de altas doses de corticoide. A gente sabe que o corticoide, né, às vezes nem precisa ser em altas doses, mas quanto mais se toma durante o maior período em altas doses, tem uma probabilidade, é sempre probabilístico, de se desenvolver uma osteonecrose nas cabeças dos fêmures. E também acredita-se que uma das outras causas para a osteonecrose nos pacientes com Covid seria um mecanismo próprio da doença. A gente viu, né, em muitos casos aí que as pessoas que morriam do Covid tinham uma questão de ter uma trombose, uma alteração da circulação do sangue. E a gente sabe que uma das causas de osteonecrose é essa interrupção do fluxo nas cabeças femorais. Então, acredita-se que essas duas causas estejam contribuindo para esse tipo de sequela. O que é osteonecrose? Falta sangue na cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur tem um tipo de circulação que ela é muito frágil. Ela não tem outros aportes. É um caminho como se fosse um beco. O sangue entra, faz a curva e volta. E ali tem vasos muito pequenininhos. Então, por N motivos, mas principalmente se o tutano do osso, a medular que a gente fala, está inflamado, o sangue fica com muita dificuldade de atravessar e chegar na cabeça do fêmur. Então, a cabeça do fêmur fica sem vascularização e ela acaba morrendo. E aí acontecem alguns processos que vão culminar, né, que vão levar, se não for interrompido, ao colapso da cabeça femoral. Então, quando falta sangue, aquele sangue morre, há uma tendência de células, né, de reparo migrarem para lá, a gente chama isso de osteoclasto, essa célula, e ela vai comendo aquele osso que morreu, enquanto isso outra célula, que é o osteoblasto, vai colocando o osso novo. Se eu não interromper esse ciclo, onde tem a retirada do osso, a tendência da osteonecrose evoluir para um colapso é muito grande. Então, a gente sempre entra com remédios para poder diminuir essa função dessa célula, né, no tratamento. Outra coisa, a pressão dentro da cabeça do fêmur ela fica muito aumentada. E a gente sabe que como por fora é osso duro, a gente não consegue aliviar a pressão se não for por meio de cirurgia, que é a descompressão. Então eu levo o paciente para o centro cirúrgico, faço furos na cabeça do fêmur para aliviar a pressão. A gente sabe que a pressão aumentada gera mais necrose e a necrose gera mais pressão, ela gera um edema ali dentro do osso. Então é um ciclo vicioso que se eu não interromper, eu não melhoro. Existem outras modalidades de tratamento. Então, pacientes que têm osteonecrose precisam andar de muleta. Eles têm que aliviar o peso sobre aquela articulação, evitando o colapso. Quando eu pego um paciente sem colapso da cabeça do fêmur, eu tenho que fazer de um tudo para salvar aquela cabeça. Então, eu tenho que fazer essas medidas todas que eu falei para evitar o colapso. Porque quando eu tenho colapso, aí só tem um procedimento a ser feito, que é a colocação da prótese. Eu perdi aquela cabeça, ela deixou de ser esférica, ela deixou de articular com o osso da bacia da forma correta, o paciente vai ter dor, vai ter uma artrose precoce e vai ter encurtamento também, é muito comum ter encurtamento do membro
e aquilo não vai se resolver, tá? Eu só vou gerar sofrimento e dor, e a gente vê isso em pacientes muito jovens às vezes. E é o que eu falo, não tem idade para se operar quando tem indicação. Então, como é que eu vejo, né, que o paciente corre o risco de ter uma necrose, tem um histórico de tratamento para COVID, né, um uso de corticoide, começa uma dor no quadril, eu tenho que fazer uma radiografia e de preferência também uma ressonância. Esse caso é até mandatório fazer a ressonância, porque eu consigo na ressonância ver casos precoces de osteonecrose, situações onde eu não veria no raio-x. Quando eu pego esses casos bem no início, a chance de sucesso do tratamento conservador, ou às vezes até do cirúrgico, mais um cirúrgico que a gente chama de preservador, ele é muito maior em termos assim de evitar uma colocação de prótese, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Talvez aqui eu esteja sendo ouvido, né, e visto por ortopedistas também do Brasil inteiro, saber que hoje isso é uma epidemia correlacionada à pandemia do Covid. O número de osteonecroses está aumentando, tanto pelo tratamento que foi feito em pacientes que jamais, né, necessitariam de uso de corticoide, e também acredita-se que pela própria doença. Então, ficar ligado, teve Covid, está com dor no quadril, fazer ressonância para ver se não é um caso de osteonecrose. Porque se for, pegou no início, pegou antes de colapsar, eu tenho um arsenal grande de coisas para se fazer para tentar salvar essa cabeça do fêmur. Se eu esperar, né, um estágio mais avançado, a cabeça murchou, não tem jeito, aí é colocação de prótese. Então fica aí a dica, né? Saibam que existe isso, cada vez mais chegando em consultório, e aí a gente tem que lidar com esse grupo de pacientes que estão chegando cada vez mais. E olha que interessante, eu já operei vários membros de uma mesma família com o mesmo problema, tá? Inclusive isso está ficando comum, o que também denota que deve ter uma questão familiar associada, ok? Meu nome é Mário Soares, especialista em quadril e joelho, dando aqui uma dica de um problema que surgiu depois da pandemia. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, essa é a oportunidade, e continue vendo aqui conteúdo sobre ortopedia todas as semanas. Um abraço.